Olá pessoal, aqui é o Fábio, sou o CEO da BW Commerce e estou aqui com mais um Descomplica BW. E no episódio de hoje nós estamos aqui com o Pedro, que é um grande amigo, um parceiro e também um cliente da BW. Nós estamos há um bom tempo já conversando sobre o mercado de joias, semijoias, nesse mercado que é um mercado super promissor. O objetivo do Descomplica é trazer especialistas no segmento de e-commerce e também no segmento de joias, que é um principal segmento que a BW trabalha hoje. E nada mais, né, autoridade do que o Pedro, né, para falar um pouquinho mais sobre esse mercado, né, que é o Pedro, ele atua já nesse mercado há mais de 12 anos. Eu gostaria de dar as boas-vindas, né, Pedro, a esse nosso Descomplica. Gostaria que o Pedro se apresentasse um pouquinho mais, falasse um pouquinho quem é o Pedro, qual que é a atividade que o Pedro exerce hoje, o que ele já vem plantando há um bom tempo, e explicar um pouquinho para nós aqui qual é que é a jornada que ele está enfrentando. Depois a gente vai entrar em um bate-papo bem legal hoje. Perfeito, muito obrigado pelo convite, Fábio, muito obrigado a toda a equipe da BW. Realmente a gente tem traçado aí uma parceria bem legal, né, que está sendo bem ganha-ganha, então eu tenho agradecido aí bastante vocês pela parceria, né, e de estar plantando coisas juntos. E até de algumas coisas que a gente já fez, né, de dividir palco junto, palestrando, de gerar conteúdo junto, né, enfim, várias coisas legais aí que a gente tem implantado, porque até você mesmo comentou que no planejamento de vocês está sobre gerar conteúdo, né, e eu acho que hoje a internet possibilita isso, e já pegando um gancho no que você pediu para eu fazer, para falar um pouco sobre o nosso trabalho aqui, né, que hoje estamos na capital da joia folheada, né, e em 2011 nós lançamos o portal Joias, visando facilitar o encontro de quem quer comprar no atacado joia, semi-joia, com os fabricantes, né? Na época, imagina, começa a pensar comigo, ano 2011, né? Que a gente tinha de ferramentas de venda, de prospecção? Cara, hoje a gente está falando aí que a maioria das empresas não vivem, não tem um time comercial se não tiver um WhatsApp. A gente fala que a empresa ela não tem ali uma primeira cara no gol se ela não tiver um perfil no Instagram, né? Ela várias ferramentas que a gente utiliza hoje no dia a dia, que a gente praticamente fala que não vive sem, em 2011 não existia, né? Então, basicamente o que a gente fazia em 2011 era a otimização de site, né? Para facilitar esse encontro, porque até hoje o Google é muito forte, mas em 2011, né, há 12 anos atrás, tudo que a gente precisava, a gente digitava lá na busca do Google lá, falou, ó, quero encontrar fabricante de semijoia. Porém, óbvio que eu estou falando de uma maneira que bem por cima, né? Mas às vezes você quer alguma coisa mais específica, né? Eu quero trio de argolinha dourado, e aí começa aquela questão de rede social, de otimização de site, que é o que a gente começou a fazer lá atrás, né? Antes disso, eu trabalhava num portal de educação que trabalhava 100% com conteúdo para quem vai estudar, vai fazer vestibular, e era um portal que tinha 70 mil páginas. Então, de lá, eu trouxe uma bagagem de conhecimento para olhar para o setor de joias. Eu já morava aqui em Limeira e falava, pô, o setor de joias precisa de um portal, né? E aí, outro dia, conversando com meu pai, ele falou, por que você não monta um portal de joia, então? Né? Eu falei, putz, verdade. E aí foi quando, em 2011, a gente acabou inaugurando o portal Joias Limeira, que, a princípio, a ideia era divulgar fabricante daqui, né? Limeira ainda nem tinha o título nessa época de capital nacional da joia folheada. Só que depois, conforme o tempo vai passando, as experiências vão acontecendo, você fala, pô, tem empresa do Brasil todo entrando em contato com a gente, querendo divulgar também o trabalho deles, né, a fabricação deles no nosso portal. E foi onde a gente foi mudando o nosso propósito para divulgar fabricantes em todo o Brasil, e aí se tornou o Portal Joias, que hoje são 2 portais de divulgação, um para peça em bruto, outro para peça pronta, né? E hoje a gente tem um editorial também que o mercado ele é carente de notícia do setor de joias. Então, se alguém fala assim, nossa, tem uma peça ali que está vendendo bastante, as pessoas não sabem por que aquela peça está vendendo. Às vezes foi porque saiu numa série da Netflix, às vezes é porque uma influencer está utilizando, às vezes é por causa do Big Brother. E aí, onde você busca essa informação, né? Hoje a gente, até antes desse nosso editorial, a gente ficava refém dessas informações. Você tinha que cavucar bastante na internet para encontrar.
quando encontrava, né? E hoje, com o editorial, a gente consegue aglutinar ali tudo que você precisa de notícia de joia, seja de celebridade, tendência, estilo, né? É uma plantinha que tá nascendo agora, a gente está plantando agora, mas a gente visa, com o nosso editorial, uma nova ferramenta, ela ser uma base de conhecimento gigantesco para quem está no setor. Seja para quem é amante de joia, literalmente querer aprender um pouco mais sobre esse universo que é gigantesco, né? Ele está muito atrelado à moda, quanto para quem quer empreender, quer saber o que eu vou comprar, o que está vendendo mais agora, o que não está, para acompanhar a tendência, estilo, enfim, essas coisas. Na sequência, né, é uma plataforma que já está pronta, a gente deixou, já está em fase de teste, um Clube Portal Joias. O que é isso? É uma rede social só para B2B, né? Só vai entrar nessa rede social fabricante e revendedor, e lá dentro eles vão dar match, vai fazer negócio lá dentro lá. Então, está em fase de teste e logo logo a gente vai colocar no mercado também uma rede social exclusiva para o setor de joias. Basicamente é isso que eu faço hoje. Não sei se eu falei muito, se eu expliquei pouco, vai me direcionando aí, fazendo favor. Foi ótimo, Pedro. Assim, ó, até para o pessoal poder, né, entender um pouquinho mais, nós nos conhecemos há um tempo atrás, né, Pedro? Sim. E a nossa missão, ela se cruzou ali, né, os caminhos se cruzam. Eu costumo dizer que a gente acaba se conectando com pessoas que têm basicamente a mesma visão de mercado, e a nossa visão, ela é muito próxima ao que o Pedro, né, tem como empreendedor e como educador, né? Porque o Pedro tem um lado da educação, de converter, de levar conteúdo para as empresas, para os empresários, para os empreendedores. Isso fez com que a gente, obviamente, né, procurasse sim a parceria e acabasse se desenvolvendo um pouquinho mais. Que nem o Pedro colocou aqui, a gente já fez alguns eventos juntos, né? Já fomos convidados para o JoiaCast, né? Que é um podcast também do Portal Joias, que é super bacana, é um conteúdo, até eu indico para todo mundo que estiver aqui no YouTube, pode acessar, que é um conteúdo super bacana. Semanalmente o Pedro tem conteúdos aqui muito ricos, né? Principalmente para os empreendedores que estão procurando se aperfeiçoar e procurando informação sobre o mercado de joias, de e-commerce e se posicionando dessa forma digital, né? Então, Pedro, parabéns pelo teu trabalho, cara, sensacional. Eu sempre te falo, né, toda vez que a gente se encontra aí, é um trabalho fundamental para o mercado, para a gente poder, né, realmente ajudar esses empreendedores nessa jornada que a gente sabe que é uma jornada que é de médio a longo prazo, né? Nada É. que a gente planta hoje, a gente vai colher hoje, né? E é lá na frente o nosso resultado. E trazendo um pouquinho mais o conhecimento do Pedro aqui, isso é bem bacana, que a gente gostaria de tirar algumas coisas do Pedro hoje, né, para poder compartilhar com o nosso público de hoje. O Pedro, nessa jornada de empreendedor e do portal, nesses 12 anos de negócio, ele já vem conversando com muitos empreendedores do segmento de joias, que é um segmento que a gente costuma dizer que ele vem crescendo demais no Brasil. E hoje a BW recebe muito empreendedor que está começando nessa jornada de início. Estou começando meu e-commerce, eu era um advogado, engenheiro, eu tinha uma profissão, mas eu mudei um pouquinho meu foco de vida e a partir desse momento estou indo para o digital e estou querendo vender joias na internet. Quando esse perfil de empreendedor chega aqui na BW, a gente já sente que esse perfil de empreendedor, ele procura a informação, ele procura uma plataforma, ou ele procura caminhos, né, de educação para poder ser conduzido de uma forma com educação e com conteúdo. E aí a minha pergunta vai a seguinte, Pedro, quando o empreendedor chega no portal hoje, tá? Quando ele conversa com o Pedro ou ele encontra conteúdos, o que seria a principal dica do Pedro para quem está começando a investir no segmento de semijóias? O que ele deve levar em consideração nesse primeiro momento, sabe? Eu quero montar um negócio, seja digital, seja físico, eu quero comprar joias, semijóias, e eu preciso dar o primeiro passo. O que ele precisa levar em consideração? É legal essa pergunta sua, porque até algumas informações que o Sebrae acaba apontando no Brasil é que está muito relacionado o empreendedorismo no Brasil à necessidade. Então, as pessoas no Brasil, elas não empreendem porque estão inventando uma coisa nova, porque teve uma sacada, está vindo um produto totalmente novo, tudo. Não, é mais por necessidade, né? Tem um lado bom e ruim disso, porque você acaba tendo que se virar muito, ter uma criatividade gigantesca, porque
normalmente você é mais do mesmo. E aí, para ser mais do mesmo, você tem que ter. Você vai buscar diferencial em parcelamento, em desconto, enfim, né? Existe N formas que as pessoas acabam tendo que desenvolver uma criatividade para se colocar no mercado. É, Todavia, quando as pessoas estão começando no setor, eu acho que o que elas poderiam até olhar com uma certa antecedência antes de comprar a primeira peça, antes até de prospectar o primeiro fornecedor, primeiro ela colocar numa folha de papel, colocar no Excel o que ela quer fazer, né? Por mais que nesse primeiro momento, e eu entendo, a pessoa vê vários vídeos na internet, fala que para ela ter uma empresa ela tem que ter um propósito, tudo. Essa é a parte bonita do negócio, tá certo. Toda empresa tem que ter um propósito. Porém, às vezes de início, por uma necessidade, você fala, meu, estou buscando uma renda extra. E é isso que acontece muito no setor de joias, né? Pessoas buscando uma renda extra para complementar um financeiro ali que às vezes tem do marido ou da esposa. Alguém está buscando uma renda extra e acontece muito no setor de joias das pessoas entrarem por esse caminho, né? Ok, até aí tudo certo. Se você quer montar uma maleta de semijoia para vender para sua família, para vender na cidade, beleza. O que começa a acontecer ao longo da trajetória? A pessoa, ela começa, essa renda extra começa a tomar um volume. E aí é onde as pessoas não se atentam muito para o público que ela está atingindo. Então, por exemplo, a pessoa começou a vender ali na faculdade, né? Então, ela tem uma roda de amigo que tem até um X ticket de compra e tudo mais, um perfil de peça que pode vender. E aí, essa pessoa, eu acho que esse momento, né, ou até um pouco antes, ela tem que analisar muito bem, ok, se eu continuar vendendo aqui na faculdade, será que eu vou ter que montar mais uma maleta e colocar em outra faculdade? Ou eu vou ter duas maletas? O que eu vou fazer do meu negócio a partir de agora? Eu acho que esse ponto, às vezes, até a pessoa caminhando aí num flow, né? Ela vai sendo, como diz aquela música, deixa a vida me levar, né? A pessoa acaba deixando o negócio levar ela não senta para realmente mensurar o caminho que ela pode definir, né? Porque isso seria mais ou menos o alicerce que ela está construindo do negócio dela. Para quê? Para quando ela for atrás do fornecedor e atrás do preço que ela está comprando, do produto que ela está comprando versus o preço, ela sabe se aquilo ali vai estar legal para ela comprar, para ela revender. Por quê? Está atrelado à margem, né? Então, muitas vezes, essa conta reversa que é necessária, a pessoa está ali, o exemplo que eu dei, na faculdade vendendo, o negócio está começando a crescer. Fala, poxa vida, está crescendo. Dá para eu alugar uma lojinha assim, 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 na frente da faculdade. Ok, você vai começar a ter aluguel e uma série de outros custos que você não tinha. Que markup seria saudável você ter ali no seu produto, né? E qual seria um ticket, vamos falar um ponto de equilíbrio, acho que é a palavra mais correta. Qual seria o seu ponto de equilíbrio para você começar a manter essa estrutura? Muitas vezes as pessoas não olham nesse primeiro momento essa parte. Então, a partir daí, você começa a sim olhar para um negócio de uma maneira mais, vamos falar, profissionalizada, né? Você saiu da parte de renda extra que começou nesse primeiro passo. O segundo passo é você fazer essa conta reversa, né? Que eu costumo dizer que é, ok, aqui na frente da faculdade eu consigo vender essa peça a R$ 100, ok. Mas se eu for fazer com um X margem que eu vou colocar, quanto que eu tenho que estar pagando no meu fornecedor? Quando ela chega nessa conta, essa clareza de visão que ela vai ter, cara, muda tudo. Porque ela pode chegar num fornecedor que vai ter as peças mais maravilhosas, mas a parte mais racional do negócio, né? Porque aí tá. Normalmente a gente leva muito negócio na emoção. E quando você começa a enxergar esses números, você racionaliza o que é saudável para o negócio ou não, para você literalmente estar fazendo as escolhas mais corretas nesse início do seu negócio e você começar um negócio mais alicerçado, né? Você vai começar de uma maneira, eu diria que mais correta, depois que o negócio está deixando de ser uma renda extra e está se formando realmente uma empresa. Que aí você começa uma movimentação, você vai ter que correr atrás de abrir o MEI, porque você já não dá conta sozinho, você tem que ter já uma pessoa ali te ajudando, porque comprar peça, precificar, vender, cadastrar isso em marketplace, na BW, né? A pessoa, vamos supor que ela já está indo para o e-commerce, começa a tomar um volume de serviço que ela tem que deixar de ser a eu presa para ser de fato, uma empresa, né, de uma maneira mais correta. Eu acho que esse ponto de enxergar
esse valor de trás para frente é um ponto ideal para quando a pessoa está começando. Bacana, Pedro. Então, podemos deduzir ou até sobrepor que passa sempre de um planejamento pessoal, né? Começa pelo planejamento pessoal, porque a pessoa tá procurando uma renda extra, então ela está procurando realmente ter um viés aí de financeiro para poder se sobrepor às atividades do dia a dia dela, né? E quando isso começa a virar um negócio, porque realmente é um mercado que é muito promissor, né? Ele tem uma procura muito alta, se começa a se pensar de uma forma mais empresarial, digamos assim, aonde tu tem que profissionalizar, e aí sim um planejamento empresarial deve ser exercido, né? É o que a gente vê muito assim, conversando com alguns parceiros nossos, inclusive a gente gravou um podcast ali junto com vocês aí no JoiaCast, né, com o Guilherme Assis, que é o Guilherme Silva, desculpa, que é um grande, né, parceiro nosso também, que é um cara que trabalha diretamente com esse modelo de planejamento, né, nos nossos empreendedores. Então, faz total sentido, Pedro, o que tu falou. E realmente essa virada de chave, a gente percebe isso no nosso dia a dia, porque esse fluxo de conversas a gente tem todos os dias com empreendedores aqui na VW. O empreendedor, ele vem e, não, eu estou posicionado já no Instagram, eu estou vendendo pelo WhatsApp, e agora eu preciso aumentar um pouquinho o volume das minhas vendas. Então, ele cria um funil de vendas com uma plataforma de e-commerce e começa a atender o público dele de uma forma mais atrativa e mais direcionada. Ele cria uma experiência de compra bem mais adequada para o cliente dele. Essa é a verdade. E aí, nesse caminho que ele vem constituindo, chega em determinado momento que ele já criou uma receita, que é uma receita mais agradável do que no começo, quando ele já estava começando. E aí ele começa a perceber que ele vai ter que se preocupar com outros pontos, que é o que tu colocou, né? Ah, eu tenho que registrar um CNPJ, um MEI, eu preciso fazer a questão fiscal, o controle de estoque, eu preciso melhorar os meus meios de pagamento, eu preciso melhorar a experiência de compra do cliente. Então ele começa. A gente costuma dizer que esse perfil já que nasce na internet é um perfil que já tem, né, uma visão mais ampla sobre esse modelo, mesmo assim ele tem que procurar ajuda. Então, que bacana, Pedro, legal, uma grande colocação aí da tua parte. Eu tenho outra pergunta relacionada a esse modelo aqui. Quando o cliente entrou, então, o empreendedor ele está começando a vender essa peça, ele está começando a vender na faculdade, para ele faz mais sentido, nesse momento, ele começar a vender a joia pronta, a semijoia banhada pronta, ou ele já está pensando ali na frente também em vender o bruto, comprar o bruto e vender, banhar e vender a peça pronta depois de um processo que ele também vai participar. Qual que é o momento que ele poderia considerar, olha, hoje eu estou vendendo uma semijoia pronta, mas lá na frente, quando eu começar a me organizar melhor, eu posso comprar o bruto, mandar banhar e ter uma margem diferente nesse produto. Como é que funciona essa transição? Porque a gente vê muito isso no mercado, né, Pedro? Cara, até conversando com um pessoal que tem 30 anos de mercado no setor, um pessoal bem experiente, um dia eles falaram assim, cara, o setor de joias é o único que permite você comprar um produto pré-acabado. Você vai, por exemplo, você vai para Jaú, que é a capital do calçado, você não consegue comprar só a sola do sapato, né? Você não consegue ir lá Uhum. comprar só a parte de cima de um tênis, né? Que louco que é o setor de joias e não sei, lá atrás, né? Algumas décadas atrás, o pessoal começou a oferecer o produto pré-acabado. Então, se alguém aqui não conhece, né? Hoje no mercado de joias a gente tem o produto pronto, que a gente está falando de prata, semijoia, bijuteria, inox, tem o lado do produto pronto e a gente tem um lado do produto bruto. O que é isso? É o produto sem o metal precioso. Você não pode utilizar ele ainda, né? Você compra ele pré-acabado lá, ele já formado no formato dele, seja um brinco, uma pulseira, um anel, né? E você tem que terceirizar o banho dessa peça quando ela está no bruto, obviamente, para você aplicar ali a cor que você deseja, a camada que você deseja, o verniz que você deseja. E aí que vem a parte da sua pergunta. Existe uma complexidade, eu diria, eu não vou falar que grande, é fácil de entender bruto e banho. Essa parte é fácil de entender. Todavia, às vezes, por uma falta de conhecimento, a escolha do que você vai aplicar de banho, de verniz, né, na peça que está bruta,
pode prejudicar seu investimento. Então, respondendo a sua pergunta, de início, é muito mais vantajoso e eu só recomendo, está começando um negócio de joia, começa com peça pronta. Porque você vai encontrar vídeos nossos no nosso canal no YouTube falando que a margem de lucro, a lucratividade do bruto é muito maior. É verdade. Porém, existe um processo para você chegar até a parte de você comprar bruto e banhar, né? Então, eu não recomendo uma pessoa de cara começar comprando bruto e banho. Existe uma ressalva, existe uma exceção. Desde que a pessoa tenha um acompanhamento com um consultor de compra, desde que ela tenha alguém assessorando ela, alguém que passou pelo caminho, mostra, né, pega na mão mesmo, ó, vou no banho lá com você mostrar como que funciona. Eu vou na loja de bruto com você mostrar como que funciona. E óbvio, desde que você tenha um investimento que caiba, né? Porque hoje, menos que 5 mil, 6 mil reais de investimento nem compensa você começar no bruto e banhar. Tem algumas pessoas ou empresas que acabam fazendo menos que isso, mas eu não recomendo, né? Por quantidade, depois para você aplicar o banho com qualidade, enfim. Existe uma série de fatores nesse sentido. Mas vai começar, começa pelo pronto, seja prata, seja semijoia, seja inox, né? Baseado até no que eu estava falando anteriormente, dependendo do público que você vai atender, a localidade que você vai atender, porque hoje a gente está num país que ele tem um tamanho de um continente, é muito grande. O que isso interfere para você que vai trabalhar com joia? Se você vai vender peça na região que está a BW, na região sul do Brasil, é um clima mais frio, costuma fazer mais frio lá. Consequentemente, a tendência é que as pessoas vão transpirar menos, né? Porém, se você está mais na região norte, nordeste, você está em região mais seca, as pessoas vão transpirar mais, a temperatura é mais elevada. Existem alguns fatores que vão acontecer mais na região nordeste do que no sul. A gente tem também uma região, uma costa litorânea gigantesca no Brasil. A maresia, ela tem um fator predominante gigantesco em cima da reação de uma semijoia, principalmente, né? Então, se você está em região litorânea, todos esses fatores que eu estou falando vai influenciar no tipo de peça que você vai comprar, né? Se vai ser uma semijoia, que camada que vai ter, que verniz, se vai ser inox, já vai começar tranquilo, se vai ser uma prata, qual prata que vai ser? Vai ser a 990, vai ser a 925, vai ser outro tipo de prata mais baixa, enfim. Olha o tanto de coisa que a gente já fala de configuração, de matéria-prima da peça que já está pronta, né? Então, para que você vai se arriscar? Porque aí eu diria que sim, o risco é muito maior, né, de você dar um passo um tanto errado, principalmente no início, porque até a maioria das pessoas, não, isso não é uma regra, mas a gente tem uma porcentagem que é maior de pessoas que quando vão começar a trabalhar com semijoia, é literalmente na renda extra mesmo. Não é pensando assim, não, vou montar uma empresa já formalizada, ela já vai ter um fluxo de caixa, ela já vai começar aqui com duas, três pessoas como funcionárias. Isso é mais difícil acontecer. Então, normalmente, por ser um setor que muitas pessoas entram por uma renda extra, às vezes a pessoa só tem aquilo para investir. Ela não tem nenhuma reserva daquilo se algum passo der errado. As pessoas começam sem pensar que ela vai ter um capital de giro, por exemplo, eu vou investir 5 mil, mas eu tenho 10, 20 mil aqui na minha retaguarda para eu fazer cartela, para eu girar peça, enquanto está lá vendendo, eu já tenho aqui um pouco mais para comprar para renovar estoque. Então, por que você vai se arriscar comprando bruto, que é um risco, né? Acontece de se perder, às vezes, algumas peças, de cair pedra, de quebrar pino, sendo que comprando pronto, você já tem a garantia do fornecedor, você já tem a questão da troca, né? Que está incluso, óbvio, na garantia que, meu, se cair pedra, se for um defeito de fabricação, alguma coisa, o fornecedor vai trocar para você. É claro que vai ter ressalvas aí de fornecedores que eles vão especificar bem o que é mau uso ou não, mas identificado o que é uma parte de defeito de fabricação, você está mais respaldado. Até porque os fornecedores hoje que vendem peças prontas, eles querem que você venda para eles continuar vendendo. Então, eles vão te dar dica do que mais está vendendo agora. Eles vão falar, se você vai montar uma maleta, por exemplo, quais peças você deve colocar nessa maleta, se é mais modinha, se é mais peça clássica. Eles vão entender a sua necessidade, onde você vai vender. Então, hoje a gente tem empresas no setor que estão muito bem preparadas para orientar
a pessoa no que ela está comprando, né? Então, por isso que o primeiro passo, estou começando agora, comece por peça pronta. Eu sempre recomendo isso. E aí, num segundo momento, que você já estiver mais familiarizado no setor de joias, estiver mais seguro na margem que você está colocando, na qualidade das peças que você tem, sabendo a camada que é, sabendo o verniz que é, e o negócio já está tomando forma, aí eu diria, não para você começar com bruto, mas começar a prospectar, né? E começar com doses, eu sempre falo essa palavra, doses homeopáticas. Aí eu quero começar com bruto. Então, a dica que eu sempre passo é assim: compra um pouco de bruto, conversa com algumas galvânicas e tenha em mente que esse lote que você está começando no bruto, ele é teste. Se acontecer alguma coisa, você continua com todo o seu estoque seguro de peça pronta. Então, o que vai acontecer? Entre em contato com as empresas de bruto, vê mais ou menos. Aí, outra vantagem: uma vez que você já começou com peça pronta, você já sabe o estilo de peça que a sua marca está tomando e que seus clientes estão aceitando. Vai ser mais fácil na hora de comprar bruto, porque às vezes por bruto, você vai comprar uma peça, a empresa não vende uma peça daquela, você vai comprar 5 peças por modelo, 10 peças por modelo, às vezes 3 peças por modelo. Então, dependendo da empresa de bruto que você vai comprar, você não compra a variedade, você compra uma quantidade por modelo. Também tem isso. E aí, uma vez que você fez isso, compra um pouquinho de cada, faz um teste em alguma galvânica e põe para testar. Aí você começa de uma maneira mais correta. Você vai ganhando confiança na galvânica que você está contratando, na camada e no verniz que você está aplicando. Aí eu diria que é um início. Legal, Pedro, ótima dica. E passa muito pelo que tu falou aí antes, né? Do processo da evolução do próprio negócio do empreendedor, né? Que no começo ele, obviamente, vai começar com a peça pronta e depois, como uma evolução, pode ser que ele faça esse processo todo, né? De validação do bruto. Claro, como nós aqui, BW, estamos num dos maiores polos de produção de joias, o Pedro está no maior polo de produção de semi-joias também do Brasil, a gente tem essa visão que esse processo ele deve acontecer com a melhor forma possível. Por quê? Porque em todos os mercados tem uh, os prestadores de serviços que exercem um trabalho de ótima qualidade e alguns que não, nem tanto, né? Então, a gente também tem que se atentar a isso, né? Isso é muito importante que o Pedro falou, até para garantir a entrega e a qualidade do produto para o cliente que está comprando, né, essa mercadoria lá na frente, né? Então, a experiência de compra do cliente, ela tem que ser bem pensada. Bem legal. Pedro, tu entrou num detalhe super bacana que eu gosto demais, sabe? Quando tu fala em banho de joias, em folhado, em camadas, eu particularmente já trabalhei com banho. Antes de trabalhar com tecnologia, eu trabalhei dentro do banho de uma empresa, né? Então eu tenho uma noção muito grande sobre camada, sobre banho, sobre a foliação, né? Como é que ela funciona. Então é um assunto que eu gosto demais, né? Uh, Antes de fazer tecnologia, eu comecei o curso de química, para te ter uma ideia, então eu percebi que não era a minha área, mas eu trouxe bastante conhecimento daquela época, né, para os dias de hoje, e vivendo esse momento hoje com os parceiros, com esses parceiros, inclusive de banho, né, que a gente tem bastante aqui, né, no segmento. Quando tu fala em qualidade de produto, eu fico pensando aqui, olha, o empreendedor está começando, ele está comprando um produto pronto, mas nesse ponto, tanto no produto pronto, como ele vai estar pronto para fazer uma compra de um bruto lá na frente, qual que é o modelo ideal para ele poder, quantos milésimos ele precisa ter numa peça de ouro, para ele poder entregar um produto de qualidade? Porque a gente vê muito o quê? Prata baixa, a gente vê algumas nomenclaturas no mercado, assim, sabe, empresas querendo reduzir a qualidade do produto para poder vender com preço mais acessível para o mercado, e aí começa a acontecer esse tipo de fenômeno que o Pedro falou, que é a depreciação do produto, dependendo do local do Brasil, conforme a corrosão, enfim, né, dependendo do momento e o lugar e o uso né, desse produto, ele pode sofrer também, né, algum tipo de depreciação. Nesse modelo, Pedro, que tu vê, né, bastante assim das empresas, qual que seriam os milésimos ideais, né, para esse modelo de folhado hoje? Cara, não existe uma regra, existe uma média. Eu vou falar da média aqui e depois eu acho que eu dou uma explanada geral por tudo isso. Então vamos falar de uma média. Você está entrando no setor de joias, você vai começar a banhar suas peças, né? Então o brinco, eu vou banhar brinco.
Então, hoje, o que o mercado diz em média para você banhar fica entre 2 e 3 milésimos de camada de ouro numa peça de brinco e mais um verniz aí, no qual o banho que você escolheu ele possa ter, porque hoje os banhos existem algumas grades de verniz, então tem verniz que você encontra num lugar, tem verniz que você não encontra no outro, então converse com o banho, ele vai te falar o verniz que ele tem lá hoje, então vai ser esses 2, 3 milésimos no brinco, mais um verniz que você escolher. Falando da parte de correntaria e anéis, né, que mais ou menos seguem a mesma média, que fica hoje entre 7 e 10 milésimos, mais um verniz. Então, o que aconteceu, né? Vamos falar assim, hoje, vou falar antigamente, e quando eu falo antigamente, cara, eu estou falando de uns 20, 25 anos atrás, mais ou menos. Antigamente, o preço do ouro era muito menor do que é hoje, né? Então, eu cheguei até a encontrar no meio do ano passado, estava com uma pessoa muito próxima. Ela falou: Ó, esse anel aqui é de 25 anos atrás. Ó, como que ele tá. Eu peguei o anel para olhar, tava zerado, como se tivesse acabado de banhar ontem. Eu falei: Nossa, de 25 anos esse anel? Ele falou: Adivinha quanto milésimo tem nesse anel? Não faço ideia. 30 milésimo. Só que o preço do ouro que era há 25 anos atrás permitia você trabalhar com altas camadas, que você qualquer peça que você aplicar uma camada dessa, essa peça vai durar muito, porque a camada dela é significativa referente ao que a gente aplica de camada hoje, porque conforme o preço do ouro vai subindo, vai encarecendo muito você aplicar camada nas peças, né? Então, hoje, falando de média, é mais ou menos isso. Aí o que acontece? A gente tem nossas variantes que ela pode ser por região. Ah, eu estou numa região mais fria, né? Estou mais no sul do Brasil. Você pode fazer alguns testes, de novo, utiliza aquela palavra homeopática. Aplica essa média. E se você quer fazer um teste, por exemplo, com um brinco, ó, Pedro, não vou aplicar 3, vou aplicar 2 milésimos. Ok, começa por aí. Vai tirando. Faz igual eu fiz com o meu cabelo. Eu tinha bastante cabelo antes, mas o meu cabelo é aquele que cresce para cima, ele não cresce para baixo, sabe? Cabelo. Aí eu fui passando a máquina 4, eu passei a 3, aí eu passei a 2, agora eu só passo a 0. Deu. Agora não tem mais o que fazer. A questão de camada, existe, aí vai ter uma questão assim, um meio termo para a região que você está e para o público que você tem. Se o público que você está querendo atingir, eu abri uma loja num shopping, ok. Normalmente esse público ele é mais exigente quanto à qualidade. Então, ali Sim. você tem que aplicar uma camada maior para esse tipo de público. Ah, não, Pedro, eu vou começar a vender peça para o público C. Tá tudo certo. Você vai ter que possivelmente trabalhar com uma camada menor e possivelmente com verniz mais potente. Que fique claro aqui que verniz ele não nasceu para substituir camada, né? Não significa que você vai reduzir camada de banho e colocar um verniz mais potente e você está trocando uma coisa pela outra. Não é. O verniz hoje ele tem uma função protetiva, né? Ele não está ali para fazer uma função de isso aqui vai segurar mais o banho. Não é assim que funciona. Então, hoje falando em média de mercado é isso. Começou, né? Começou bruto e banho. Dali para frente, é muito específico de cada negócio, de cada modelo de negócio. Não dá para cravar, eu falar para uma pessoa que ela vai pôr pouquíssima camada ou ela vai pôr muita, porque isso vai estar mexendo diretamente no preço que vai chegar para o público, mas não só isso, na saúde financeira da empresa dessa pessoa, né? Então, é óbvio que ela tem que achar ali Sim. uma margem saudável para ela, né? Que aquilo vai funcionar para a empresa dela, porque na mesma região que ela está, vai ter empresa que vai vender peça cara, porque está num shopping, e vai ter, às vezes, empresa vendendo a mesma peça, igual ou muito parecida, muito mais baixa. Qual que é a diferença das duas? A olho nu, ninguém percebe. Só que a gente sabe, né, quem está no setor sabe que uma peça possivelmente ela tem mais camada de ouro e a outra possivelmente não tem. Todo o processo de qualidade, né, envolvendo a produção do produto, ela agrega um valor muito grande, né? Então, o consumidor ele vê o produto final lá na vitrine, né? Então, claro, ela vai tomar como influência o preço, mas ela vai
se sentir ligada ao produto no momento que ela começar a usar esse produto. E aí, se ela começar a ter algum tipo de problema, algum tipo de alergia, algum tipo, porque, né, no passado se tinha muito isso, né, do cobre, de usar essas camadas, né, de materiais que eram alérgicos. Hoje já tem muito produto antialérgico, a gente sabe disso. Mas que legal, Pedro, muito bacana. Eu vou fazer uma das últimas perguntas aqui, até para não tomar muito teu tempo, assim, mas eu tô vendo que a conversa é super produtiva, é um conteúdo que o nosso público ele adora ouvir, então é bem bacana. Eu gosto bastante também de ouvir esse assunto. Para quem está procurando hoje fornecedores de bruto, de folhado, como é que hoje a gente tem muito internet, Google, tem patrocinado aparecendo para quem procurou em qualquer Google, qualquer buscador. Mas hoje, se eu quiser encontrar fornecedores credenciados, potenciais, que possam me ajudar nessa jornada, o Pedro, o portal pode ajudar esse empreendedor aí que está procurando esse caminho, esse traçado para poder encontrar um lugar legal, para poder banhar ou para poder encontrar fornecedores de qualidade, fornecedores de embalagens, que a gente sabe que tem, né, que tem potencial também, aí o Pedro também, né, tem também uma boa possibilidade. Eu queria entender se o Pedro pode direcionar essas pessoas que vão assistir esse vídeo também a encontrar esse caminho, que é também uma missão nossa, né? Fazer com que esses empreendedores encontrem um caminho legal. Basicamente, esse é o nosso trabalho, né? Estar ajudando tanto os fabricantes quanto os empreendedores a fazerem negócios, né? Então, sim, a resposta é sim. Nós temos hoje, vou passar 2 endereços aqui. Então, são endereços online. Hoje, o portal Joias, ele é uma empresa 100% online. Então, tudo que você precisa de informação, você encontra pelo seu celular, se ele tiver acesso à internet, pelo seu computador, seu tablet. Uma vez que você está na internet, busca as informações que a gente compartilha, que eu tenho certeza que vão ser informações que vão enriquecer a você empreender no setor de joias. Então, para você que está buscando peças prontas, anota aí, atacadistas.portaljoias.com.br. Esse endereço é o nosso portal que você vai encontrar os fabricantes de peças prontas. E nesse portal você encontra as empresas organizadas por categoria. Então, o que significa isso? O Fábio passou o endereço do Atacadistas Portal Joias, eu vou entrar lá, mas eu só quero ver empresa de semijoia. Ok, você clica lá no link semijoias, vai abrir uma página já organizando todas as empresas de semijoias para você prospectar. Seja de semijoia, seja de prata, de bijuteria, inox, enfim, está tudo organizado já dentro do nosso portal. Mas eu queria pedir para os fabricantes mandar catálogo para mim. Eu não estou com tempo de entrar em contato de um por um aqui, porque tem muito. Ok. Nós temos uma função no nosso portal que você cadastra, quero receber catálogo. Uma vez que você se cadastrou lá, os fabricantes que são parceiros nossos, eles vão entrar em contato com você mandando catálogo, ou se você deixar uma mensagem lá que você quer um determinado tipo de peça. Eu queria um brinco Lady Di, eu quero uma aliança aparador, eu quero um brinco de trio, quais são as opções? A gente repassa essa informação para os nossos parceiros e eles vão entrar em contato com você mediante a sua necessidade. Então, eu acho que o mais legal de todo o trabalho que a gente desenvolve hoje, divulgando fabricantes, ele não consiste em falar, tá aqui o fabricante. Não é esse o nosso negócio. O nosso negócio é trazer para você opção que se encaixa no que você está procurando. Então, quando uma empresa entra em contato com a gente, ela fala assim, eu queria um brinco determinado, uma pulseira determinada. A gente não sai jogando um caminhão de fornecedor no ombro dessa pessoa. Jamais. A gente fala, é desse estilo que você quer? A gente filtra essas empresas para essa pessoa por WhatsApp, por direct do nosso Instagram, e a gente fala, entre em contato com essas, que essas aqui vai ter o que você procura. Não precisa entrar em contato com mais 50 empresas que você vai perder tempo. Né? Não é o estilo que você está procurando hoje. Então, a gente tem esse primeiro endereço, que são os de peças prontas, e esse mesmo formato, né, de você pedir catálogo, de você pedir alguma peça que você está necessitando, e também organizado por categoria, é o nosso portal de Bruto. Então, anota aí também, brutus.portaljoias.com.br.
é o nosso portal de bruto, também organizado por categoria, que você vai ter funcionalidades dentro do nosso próprio portal. Não só isso, em ambos os portais você encontra até vídeo, né, que eu deixei lá dentro do portal, que estão instruindo alguma coisa para você que está empreendendo no setor. Então, hoje basicamente é isso. Tem também, né, o Fábio comentou a parte de embalagens. Tem nos nossos portais também a parte de embalagens, é só você entrar, então, seja a maleta, tag, mostruário, parte de vitrine, enfim, você vai encontrar vários fornecedores lá, e até foi bom o Fábio ter comentado nisso, que recentemente, agora, basicamente no começo de julho, eu vou estar assumindo uma empresa, literalmente, né, vindo para o nosso nome, uma empresa de maleta. Então, essa aqui, por exemplo, é uma maleta Baby e é da MA Embalagens, tem até na verdade, essa maleta que eu levantei aqui para pegar, peço até desculpa pela indiscrição, Fábio. Acabei levantando na frente. Imagina. Mas eu levantei para pegar essa maleta aqui, ó, MA Embalagens, que é uma empresa que a gente está assumindo agora, basicamente está vindo no mês de julho para o nosso nome aqui, e que a gente já começou a fazer um trabalho aqui há uns 2, 3 meses. Então, na verdade, essa etiquetinha aqui, ela está em protótipo, é um teste que está aqui em cima da mesa, né? As maletas nem saem com essa etiqueta, mas a gente tem, a partir desse tamanho aqui, para tamanho gigantesco aqui de maleta, para você colocar sua joia, sua semi-joia dentro das maletas e com certeza vai enriquecer. Eu digo que, entrando agora nesse mundo de embalagens, né? Quando você tem uma maleta, eu considero que ela, se você tem revendedora ou você está utilizando uma maleta para revender suas peças, eu falo que ela é sua loja. Então, se ela é sua loja, você tem que apresentar bem suas peças. Você não vai apresentar de qualquer jeito num saquinho amassado, num saquinho enrugado, entregar de qualquer jeito. Você tem que ter um zelo e essa apresentação tem que estar bonita. Então, por isso que hoje em dia até, né, você tem opções de napas para apresentar a sua maleta, você tem opções de cores de veludo. Essa aqui por dentro, por exemplo, é preto, mas a gente tem cinza, pink, bege. Existem algumas tonalidades de cores externas e cores internas de maleta que vai aí também andar junto com a identidade da sua marca. Então, quando você começa a empreender, você tem que pensar num todo, né? Como que é meu logo, quais as cores da minha identidade e o material que apresenta o seu produto, ele tem que acompanhar essa sua identidade. Então, por isso que a gente acaba tendo uma variedade de cores de maleta. Então, assim, hoje eu vejo que está de uma maneira muito mais prática empreender, né? Hoje está mais fácil, a maneira correta que eu falo, não é correta, não tem certo e errado, né? Mas uma maneira que eu falo é de fazer dinheiro, porque ganhar dinheiro, Uhum. se alguém ficar, você vai no semáforo lá e fica pedindo Sim. dinheiro, só te dá dinheiro. Para você que está começando a empreender, você faz dinheiro e você busca maneiras de fazer dinheiro. Então, com certeza, o setor de joias ele te oferece uma margem muito legal quando você compara a outros setores. Né? Hoje você tem atacadistas, fabricantes filiados ao Portal Joias que a gente não ouve reclamação deles, né? Porque realmente eles estão preocupados em estar antenado diante do que mais está vendendo hoje. Eles estão com garantia, suporte, né, para você trabalhar no setor de joias e você tem aí empresas confiáveis, né, que tá aí, diria que no guarda-chuva do portal, para a gente até em alguns casos tá acompanhando de uma maneira mais próxima, né? Dependendo do caso, né? Alguma pessoa que está com mais dificuldade, mais dúvida, a gente faz esse atendimento gratuitamente através do portal para que a pessoa realmente comece ali dando os primeiros passos da maneira mais assertiva, né, e mais segura no setor de joias. Que bacana. Bacana, Pedro. Assim, eu aproveitei esse gancho porque realmente eu conheci, né, a empresa, conheci a MA, conheci os serviços que o portal também oferece. Alguns clientes já estão, né, também usufruindo desses benefícios de conhecer, né, o portal. E a gente vê, assim, um caminho, assim, de uma evolução muito grande, assim, de conteúdo, de um caminho, assim, bem educativo. E lembrando que a gente vai deixar na descrição desse vídeo os links, né, para poder acessar tanto os dois links que o Pedro colocou aqui, para que o Pedro também possa ajudar, né, qualquer empreendedor que tenha esse desafio aqui, né, que precise desse direcionamento. O Pedro vai se propor aqui também através dos canais dele, né, para poder ajudar esses empreendedores. Pedro, super bacana a nossa conversa. A gente até extrapolou assim o tempo que tinha estimado.
não queria tomar muito tempo teu, mas só fazendo um encerramento final, eu sempre faço uma surpresa, assim, uma pergunta surpresa, né, para que tu, de uma forma bem espontânea, me diga o seguinte: Pedro, o que tu vê hoje desse mercado de joias, no mercado de moda, que é um mercado super promissor no Brasil, né? Olhando para esses empreendedores, principalmente digitais, que estão vindo, né? Vendendo na internet, vendendo em multicanais também, em loja física, em showroom. O que tu vê nesses, qual que é a tua estimativa para os próximos anos, assim, olhando assim, o Pedro, o que o Pedro vê do mercado de joias para os próximos anos? É uma pergunta, assim, bem importante para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo. Nesses 12 anos que a gente está no portal, com o Portal Joias e mais próximo dos fabricantes, é um mercado que nunca parou de crescer. É óbvio que é um mercado que ele sente os momentos que o país atravessa, né? Ele é sensível a isso, óbvio que é. Porém, eu vejo muitas pessoas se reinventando e duas coisas que eu tenho para dizer, assim, que vem, você falou assim, espontaneamente. Duas coisas que vêm na minha cabeça. A primeira, o atendimento físico nunca vai acabar, né? A gente teve aí, há 2, 3 anos atrás, aí uma fase bem caótica, não nós, né? O planeta inteiro passou por isso, é, mas o mercado físico nunca vai acabar, e se você não está no mercado online, você está fora do mercado físico. Não é? Hoje, se você não tem um e-commerce, hoje, se você não está no marketplace, se você não está numa mídia social, e tudo isso falando em conjunto, você não está se posicionando, né? Porque hoje a quantidade de empresas que estão bem posicionadas é muito grande. Então, se você também não se posiciona bem, você nunca vai ser achado, né? Então, uma empresa que não vende, ela não se sustenta. Então, eu diria que para os próximos anos, aproveitar cada vez mais o quesito inteligência artificial, estão surgindo algumas ferramentas que facilitam você tirar foto, criar texto, criar vídeo. Cara, hoje no celular você tem aplicativos que fazem coisas fantásticas, né? Hoje você pega redes sociais sendo gerenciadas por um celular com um aplicativo que fica ótimo o perfil da rede social daquela empresa. Então, não adianta você não acompanhar o que está surgindo de aplicativo, inteligência artificial, e principalmente as ferramentas que acabam surgindo online. Porque hoje, cada vez mais, eu acho que você fala assim, você vende online? Vendo. Mas quando a gente parte para esse assunto, eu não vejo um canal. Eu vejo, por exemplo, hoje, inclusive aqui na MA Embalagens, nós temos a BW, mas ela já está ficando linkada com os marketplaces, que já está, inclusive, eu já vi lá na configuração, já está conversando com os marketplaces. Então, não adianta você falar assim, eu vou abrir um e-commerce, ok, mas você tem que ter portas para vários canais que têm muita audiência, né? E aí sim, centralizar em um canal que vai facilitar você gerenciar estoque, pedido, enfim, né? O mais complexo que eu vejo nesses próximos anos é você tendo vários canais de vendas e a dificuldade em gerir tudo isso. Se você gerir separadamente, é um desafio gigantesco, enorme e um tempo que às vezes você não precisa ter, né? Você tendo um canal que organiza para você tudo isso e que traz essa comodidade de gerenciamento, igual a BW agora que a gente está startando de fato a BW. Inclusive deixa eu contar um caso aqui que é interessante, é bom você saber. Na sexta-feira, a gente estava com a plataforma da BW como catálogo, né? E estava indo muito bem com cadastro de cliente, pessoal fazendo pedido lá dentro. Tem uma infinidade de cadastro de cliente e pedidos realizados já pela plataforma da BW aqui na MA Embalagens, porque estava como catálogo, não estava como e-commerce ainda. Aí na sexta-feira a gente startou e-commerce e eu pensei, até falei para o meu sócio aqui, o Elton, falei, vamos deixar o final de semana rodando para ver como vai ser. E na segunda-feira teve a primeira venda. Então foi muito rápido para a gente a primeira conversão com plataforma de e-commerce. Então, aproveitando compartilhar com você, acho que eu nem tinha comentado com ninguém aí ainda. Que bacana, Pedro, bacana. Quero aproveitar e agradecer também o suporte do Alan, da Taline, né, que desde o primeiro momento que a gente se conheceu e começou a trocar figurinha, você sempre bateu muito na tecla na questão do suporte da BW. Realmente, cara, o Alan tá aqui no WhatsApp, né? Eu mando mensagem para ele, rapidinho ele responde.
mando mensagem para a Thaline, às vezes de outras coisas, rapidinho ela responde. Então, a BW realmente é uma empresa que a gente quer estar cada vez mais próximo, tanto pelo portal, como pela MA também. Agora, principalmente se tratando do e-commerce, eu vou literalmente mandar muita mensagem para vocês, para a gente estar cada vez mais Legal. sempre tem muita ferramenta, muita novidade, né? Então, até você fez uma pergunta tão simples, eu tô já com 50 minutos de fala aqui, né? Mas é Não, isso. Pedro, assim, ó, é esse tipo de assunto que desenvolve uma conversa enorme, assim, ó. Eu acho Uhum. que do nosso lado a gente tem que agradecer, né, mais uma vez, né, por todas as oportunidades, pela parceria de longa data também, por todo esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo, por estar aqui compartilhando também um pouquinho do teu conhecimento, do teu tempo, que também é bem precioso dentro do teu negócio. Tu tá à frente de vários negócios aí. O portal já é um negócio que por si já gera muitas oportunidades e muitas demandas. A MA agora, né, também trazendo toda essa questão, né, estrutural de um novo negócio, usando essa flexibilidade de ser um parceiro, de também ser um cliente, também usufruindo dos serviços da BW. A nossa missão sempre é bem clara, é atender os clientes pensando sempre na experiência dele, né, como se ele estivesse realmente comprando dentro da plataforma dele, porque se esse modelo que tu startou no final de semana deu certo e o cliente comprou, significa que a experiência já está adequada e ele já está consumindo, né, então a gente vai acompanhar esse processo todo para que realmente tenha bastante sucesso nesse novo empreendimento. E do nosso lado aqui, Pedro, agradecer, sabe, super a paciência também, né? Tem momentos, a gente sempre diz assim, todo o processo ele tem altos e baixos, e a gente sempre tem que entender, somos seres humanos, a gente está produzindo um produto que ele é digital, mas ele tem alguém que consome lá na frente, e ele é um ser humano, né? Então a gente tem que lembrar sempre desse ser humano. Experiência do ser humano é o que vale. E assim, Pedro, para a gente finalizar, queria agradecer em nome de toda a equipe da BW por estar compartilhando esse conteúdo com a gente. E, cara, quando precisar, quando a gente estiver em Limeira, olha, faço maior questão de poder estar junto com vocês aí em qualquer evento, qualquer momento que vocês estejam planejando também, tá bom? Combinado. Eu que agradeço o convite aí de ter participado do Descomplica. Acho um projeto fenomenal, traz muito insight, traz muita dica que às vezes a gente fica perdido, não sabe onde encontrar, né? Para finalizar, óbvio que eu não esqueci do Ian, mas não é sempre que eu estou falando com ele, mas tem toda a equipe da BW que eu, Sim. óbvio, como sei o nome, não conheço, mas abraço para todos. E para quem está no setor de joias e quer encontrar conteúdo, quer encontrar uma dica, conhecer mais os fabricantes, tem os nossos portais. E eu esqueci de falar, não esqueci, né? Eu deixei de comentar do nosso canal no YouTube, do Portal Joias, então é só você acessar aí no YouTube Portal Joias que você já vai encontrar uma infinidade de conteúdo, dica, podcast, enfim. Inclusive, o pessoal da BW, como o Fábio já bem disse, participou 2 vezes já do Joias Cast e enriqueceu demais, que inclusive citou do Guilherme, que ele foi na segunda vez. Pessoa fantástica que também, né, a gente está vira e mexe, tô mandando mensagem para ele. Prazer enorme nosso, cara. Quando precisar, a gente vai estar aí. Quando a gente estiver aí, maior que prazer tá participando junto. Tá bom, Pedro? Um abraço aí, cara. Sucesso e vamos compartilhar cada vez mais conteúdo aí para os empreendedores. Um abraço. Abraço, valeu, conta comigo. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.